Nós estamos no mês de setembro e, como temos dito já anteriormente, existe um esforço, né, de um combate contra os efeitos de doenças mentais, transtornos mentais, emocionais, psicológicos na vida das pessoas. E eles criaram, então, campanhas, e esse mês de setembro é dito Setembro Amarelo contra o suicídio, né? Uma prevenção contra o suicídio. Eu não vou falar sobre isso, mas pensando em transtornos emocionais, como nós já estamos pregando desde o domingo passado, porque se uma pessoa ela chega a cometer suicídio, é porque aquilo teve um início, aquilo tem uma raiz, e tudo começa com ansiedade e esse tipo de situação que leva à depressão profunda e acaba levando pessoas a tomar certas decisões terríveis em suas vidas. Hoje eu quero pensar com os irmãos no texto de 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. O tema da nossa mensagem de hoje é entendendo o impacto do pecado em nossas almas. Porque nós vivemos tempo de ansiedade, depressão profunda e cada vez mais crescente. Isso é uma verdade. Motivos que nos levam a preocupações hoje não existiam há décadas atrás. Doenças que não existiam há décadas atrás existem hoje. Então o tempo muda e traz com isso seus novos desafios. Hoje em dia você não pode dizer que só um adulto tem depressão. Jovens também têm. Crianças também passam por esse tipo de situação. E nós percebemos como isso tem trazido um mal aos relacionamentos. De um lado, então, nós temos saúde mental, mas de outro lado também nós temos o que as Escrituras dizem. Transtornos mentais, emocionais, psicológicos, eles são reais. Mas a Escritura também fala que muito disso e muitos desses comportamentos corrompidos vêm também de uma vida pecaminosa. De maneira nenhuma eu estou aqui defendendo de que toda pessoa que tem ansiedade, depressão, algum tipo de transtorno emocional é devido a um pecado na vida, de forma alguma. Mas muitas vezes nós ignoramos esse lado e abraçamos apenas que todos esses comportamentos podem ser curados ou podem ser remetidos a questões biológicas que podem ser tratados por medicamentos ou por qualquer tipo de terapia, tirando a responsabilidade moral do comportamento que aquela pessoa assume, das atitudes que ela tem. É muito fácil dizer, olha, eu faço isso, eu sou assim, eu me comporto assim porque eu tenho um certo tipo de transtorno. Onde é que está a responsabilidade moral dessas pessoas também? Pelos seus erros, pelas suas escolhas. E é isso que esse texto vai mostrar nesse momento que nós vamos fazer essa leitura. Porque o pecado, ele impacta nossa saúde mental, emocional, espiritual de maneiras profundas. O pecado impacta a nossa saúde mental, emocional e espiritual. Olha o que Paulo nos diz em 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5. Acompanhe comigo na NVI a leitura. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas. Tem uma tradução que fala amantes de si mesmos. Porque o egoísmo é isso. Literalmente a palavra é essa, amantes de si mesmos. Avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder, afaste-se desses também. Nesse texto, Paulo, ele nos apresenta um retrato da humanidade. Paulo, nesse texto, ele começa apresentando um retrato de uma humanidade corrompida. Ele traz aqui características de pessoas que demonstram uma total corrupção da sua mente, do seu coração. Pessoas que estão totalmente distantes de Deus, não porque estão doentes, não porque têm algum tipo de transtorno, mas porque são rebeldes, inimigas de Deus, que são mais amantes dos prazeres do que da santidade que Deus apresenta em sua palavra.
As pessoas, elas conscientemente, elas odeiam tudo que Deus ama. Elas desprezam tudo que Deus valoriza. Nos últimos tempos, e é esse tempo que estamos vivendo hoje, alguém que tira a vida de uma pessoa que defende valores cristãos, que defende valores da família, que defende valores culturais sadios, como esse rapaz que foi morto nos Estados Unidos. Um rapaz que não fez mal a ninguém, foi morto. Enquanto a população mundial não se incomoda tanto com um governante que manda bombardear países, que manda bombardear a Ucrânia, que manda matar diversas pessoas, que quer invadir territórios. O mundo não se ofende tanto com o que o Putin está fazendo. O mundo não se ofende tanto com essas guerras que estão acontecendo aí em vários lugares. O mundo não se ofende tanto com cristãos que são perseguidos e mortos, decapitados em países perseguidos. O mundo não se ofende com isso. Mas o mundo se ofende quando alguém se levanta para dizer que certos comportamentos são pecaminosos. É esse tempo que estamos vivendo. Essas pessoas têm que ser caladas, eliminadas. Homens amantes de si mesmos, egoístas, e o termo moderno para isso é o narcisismo. São pessoas narcisistas. O egoísta é o narcisista, é um amante de si mesmo. E como que isso corrompe a humanidade? Porque o narcisismo nos isola e prejudica nossos relacionamentos. Pessoas que não têm domínio próprio, ignoram os limites de Deus, criam caos para suas próprias vidas, envenenam suas mentes e corpos. Pessoas que não têm domínio próprio, ela mergulha no pecado, ela mergulha no vício. Pessoas que não são amantes do bem, são pessoas cruéis, como o texto diz. Elas ignoram sua própria consciência, endurecem seus próprios corações. Então perceba que esses comportamentos aqui que Paulo cita, não são apenas lapsos morais. Eles retratam pessoas perdidas em sofrimento, que perderam o caminho. E muitas vezes não querem voltar, não querem se encontrar, não querem ser encontradas. Elas querem continuar vivendo da maneira que elas sentem prazer. E o ser humano sem Deus sente prazer no pecado. O ser humano sem Deus, ele sente prazer na maldade. Mas quando nós trazemos esse texto e essas características do comportamento humano para uma análise moderna, assim, o que a ciência médica terapêutica, quando a ciência médica e terapêutica analisa esses comportamentos, eles não vão dizer que é pecado. Eles vão dizer que é transtorno. Então, na perspectiva cultural, a perspectiva cultural ela contrasta, ela se choca com a perspectiva bíblica. Existe uma mudança cultural na visão desses comportamentos aqui. Então, hoje, muitos comportamentos, antes vistos como pecado, são vistos como condições médicas. Condições médicas. Isso não é pecado, é uma condição médica. E essa mudança muda a forma como vemos a natureza humana e a responsabilidade. Muitas vezes, nós tiramos a responsabilidade daquela pessoa pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, porque ela sofre de uma doença, ela sofre de um transtorno. Não é um pecado, não é uma falha de caráter, não é uma questão de moralidade, é uma questão de saúde. E sabemos que nem sempre é assim. Vamos ver um pouquinho disso aqui. Então, as perspectivas culturais, elas alteram o entendimento da visão bíblica para certos tipos de pecados e comportamentos. Por exemplo, Paulo fala de egoístas, pessoas amantes de si mesmos. Qual é a visão bíblica? Que o egocentrismo prejudica os relacionamentos. Uma pessoa egocêntrica, narcisista, egoísta, ela prejudica relacionamentos. Uma pessoa que não consegue se relacionar bem com os outros. É uma pessoa que manipula as outras pessoas para ser servida. E o rótulo moderno para o narcisismo é visto como uma condição psiquiátrica que requer terapia. Mas é só isso. É só uma condição psiquiátrica que requer terapia. A pessoa não é responsável pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, pela forma como ela manipula o ambiente e as outras pessoas. Será que é só terapia? Esse é o grande problema da ciência moderna, médica e terapêutica, muitas vezes. Pessoas sem domínio próprio, pessoas sem autocontrole. A visão bíblica qual é? É que a falta de disciplina é uma questão moral. A falta de disciplina é uma questão moral. Só que a visão moderna diz que vê isso como transtornos e controle de impulsos que necessitam de tratamento médico. É uma pessoa que tem impulsos, que precisa de tratamento médico. Quando a Escritura diz que o fruto do Espírito envolve também domínio próprio. Você alcança domínio próprio. Quando você se entrega a Deus, a palavra de Deus, confia nela. E permite que o Espírito Santo comece a construir dentro de mim e de você valores espirituais.
Não podemos substituir o tratamento de Deus por um tratamento médico. O tratamento de Deus é perfeito, na sua palavra, na devoção à sua palavra, no reconhecimento de que áreas de nossas vidas estão contaminadas pelo pecado, e por isso agimos como agimos. Paulo fala de pessoas que são cruéis, pessoas sem amor à família. É um sinal de coração endurecido na palavra de Deus. Coração endurecido. Mas, para a medicina, são transtornos psicológicos. Transtornos psicológicos. Houve um caso, não no Brasil, eu esqueci o país, que uma pessoa que matou outra pessoa foi absolvida. Absolvida. Por quê? Porque uma pesquisa científica neurológica que disse que existe um gene da violência, que naquela pessoa, esse gene da violência, ele era um pouco mais agressivo. E foi descoberto, ao tratar essa pessoa, de que ela tem esse gene da violência. Por isso, esse gene tomou conta dela, ela agiu com violência sobre uma pessoa. Ou seja, ela não podia agir de outro jeito. Ela não pode ser culpada por ter agido com violência e matado alguém, porque ela tem uma doença. O advogado conseguiu absolver, usando esse argumento. Então a pessoa não é responsável pelos seus atos agora? Tudo é questão de doença? Onde nós vamos parar com esse tipo de situação? Quando as pessoas não assumirem as suas responsabilidades e pagarem pelos seus próprios erros, pelas suas próprias escolhas. Desobedientes aos pais. Qual é a visão bíblica de pessoas que são desobedientes aos pais? É uma rebelião contra a autoridade. Um filho que é desobediente ao pai, ele é um rebelde contra a autoridade. Que a primeira autoridade instituída por Deus sobre o homem é o seu próprio pai e sua própria mãe. Se ele é desobediente aos pais, ele não vai se submeter a nenhuma outra autoridade. Ele vai bater de frente com um patrão, com um professor na escola. Com a autoridade policial nas ruas. Ele não vai se dar bem com ninguém, porque ele é o rebelde. Ele é senhor de si mesmo, não respeita autoridade nenhuma. Como que a visão médica muitas vezes trata isso? Transtorno de comportamento. E tudo isso gera um impacto. Essa mudança, essa visão, essa cosmovisão secular sobre os pecados, sobre os comportamentos pecaminosos que a Bíblia aponta, ela traz um impacto muito grande. Porque a sociedade agora frequentemente vê os humanos como seres biológicos, influenciados pela química, em vez de agentes morais responsáveis perante Deus. Então você não é mais um agente moral responsável perante Deus. Você é uma máquina que está com defeito. Tem que ser tratada com terapia ou apenas com equilíbrio químico, mas não é responsável pelos seus atos quando isso está em desequilíbrio. Quando Caim ficou irado, porque Deus não aceitou a oferta dele, aceitou a oferta de Abel. Ele ficou irado. E Deus falou com Caim e disse, olha, não é razoável essa sua ira. Não é bom que você desenvolva esse tipo de sentimento. Deus reconheceu a ira de Caim e disse, olha, você precisa controlar isso. Porque se você não controlar isso, ela vai trazer mal sobre a sua vida. E foi justamente o que aconteceu. Então Deus, ele não tira a responsabilidade de Caim. Você está irado? Controle-se. Controle sua ira. Controle seu comportamento. Porque senão o pecado jaz à porta. Sobre ele você deve dominar. A ira em si não é pecado, mas se eu direcionar a ira para ferir pessoas, se eu direcionar a ira, que é uma energia, para fazer o mal, então esse pecado me dominou. Mas Deus falou para Caim, você deve controlar isso. A responsabilidade é tirada das pessoas, nessa visão moderna. Então o ser humano é sempre vítima. É sempre vítima. E você vê isso, muitas vezes, na sociedade. Pessoas que nunca crescem. Que se escoram nos pais a vida toda, porque tem algum tipo de transtorno, algum tipo de doencinha, que precisa de uma pílula para viver. E se escora nessas coisas, porque é muito fácil fingir certo tipo de comportamento de transtorno. Pessoas que não querem trabalhar, pessoas que não querem assumir responsabilidades, abraçam certos tipos de comportamentos, porque a cultura moderna incentiva a isso. As principais mudanças, então, que esse pensamento traz, é que a responsabilidade se torna vitimização. Eu não sou responsável, eu sou vítima. O pecado se torna doença. E o arrependimento que é requerido é substituído por tratamento. Então, eu não tenho que me arrepender. Eu sou doente. Eu preciso de tratamento. Tem pessoas que explodem em ira e quebram coisas e atacam outros
qual é a primeira ideia? Você precisa de tratamento. Peraí, mas e o arrependimento? Onde é que entra o arrependimento? É descartado. Porque eu não sou responsável. Eu preciso, então, de tratamento apenas, de terapia. Então, isso é jogar a Bíblia no lixo. Quando nós substituímos a responsabilidade humana por vitimização, quando nós não dizemos o que a Bíblia diz em relação a comportamentos pecaminosos e transferimos isso para algum tipo de doença apenas, quando nós não esperamos que as pessoas se arrependam dos seus pecados, dos seus erros, e apontamos apenas que elas precisam de algum tipo de tratamento. Queridos, não sou contra psicologia, não sou contra psiquiatria, não sou contra terapia. Nada disso. Há casos necessários. Há situações que o pastor não tem como tratar. Tem coisas que o aconselhamento bíblico somente não resolve. É preciso integração. Preste muita atenção. É preciso integrar aconselhamento bíblico com cuidados médicos. Se eu preciso cuidar do meu corpo físico, por que eu não preciso cuidar também das minhas áreas emocionais e mentais? Então, muitas vezes, há cristãos que são contra a psicologia, mas quando está resfriado, corre para o médico. Está resfriado, corre para aspirina, para o remedinho. Ah, mas se o irmão está deprimido, angustiado, é pecado ele buscar um psicólogo. Isso é incoerência. Então, há situações que o pastor, o conselheiro bíblico, não consegue tratar. A questão do espectro autista, por exemplo. Há pessoas treinadas, há terapias específicas, há traumas específicos que o pastor não tem condições de lidar com isso. É preciso integração. Pastor, Bíblia, conselheiro cristão, com profissionais dessas áreas de saúde. Ok? A questão é que, muitas vezes, pessoas se escoram nesse tipo de conceito para não tratar a raiz do seu comportamento. Muitas vezes, a raiz do comportamento da pessoa é pecado, é pecaminoso. E ela não quer tratar isso. E ela se escora nesses conceitos da cultura moderna. Então é preciso haver o equilíbrio bíblico. As Escrituras reconhecem que fatores físicos e ambientais afetam o comportamento. No entanto, ver todo o erro puramente como doença pode remover, como vimos, a responsabilidade pessoal. A chance do verdadeiro arrependimento. E a esperança de transformação espiritual. Então perceba, se o meu comportamento ele só vai ser curado através de terapia ou de uma intervenção médica, a minha esperança vai se tornar, a minha esperança vai focar o quê? No médico e no tratamento. E não em Deus. E não na palavra de Deus. E com o tempo, essa pessoa percebe que isso não vai resolver. Ela perde a esperança de que ela pode viver de uma maneira diferente. Há pessoas que nós conhecemos que está há 8 anos em depressão. Pessoas que foi ali na carreta missionária, da região lá, que a Ceissa está acompanhando. Ela está há 8 anos no quadro de depressão. E às vezes, se isso for tratado, se a solução for vista apenas com tratamento terapêutico, ela já perdeu a esperança de cura. Porque nós vimos que tudo é possível. Tudo é possível, essa esperança não pode ser perdida. Mas quando nós relegamos a cura apenas ao tratamento médico, humano, as pessoas perdem a esperança. Porque a cura completa, definitiva, vem do poder de Deus. Em várias situações de uma humanidade corrompida pelo pecado. Muitas vezes, quando a pessoa então perde a esperança de mudança, ela usa uma máscara. Ela finge que não é aquilo. Ela tem que mascarar aquilo. Se eu não tenho esperança de mudar, eu vou mascarar. Quando você lê o texto, você pensa, Paulo está falando de pessoas do mundo. Paulo está se referindo aos descrentes, aqueles que não conhecem a Deus e aqueles que não temem a Deus. Até o versículo 4 parece isso. Mas quando chega no versículo 5, ele diz, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Paulo diz que essas pessoas estão dentro da igreja. Porque uma pessoa descrente que não teme a Deus, não tem por que ela fingir ser piedosa. Piedade é um comportamento cristão. Piedade é algo que somente um crente tem. Só que Paulo diz que a piedade ela pode ser mascarada. A piedade ela pode ser fingida. Paulo está dizendo aqui que essas pessoas também estão na igreja. Já imaginou? Essas pessoas com essas características na igreja, em nosso meio, no meio cristão. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar que eu possa ser alguém que fora dos seus olhos eu tenho um comportamento como esse que ele descreve aqui? Posso. Eu posso fingir ser o que eu não sou. Vocês podem fingir ser o que não são. Porque Paulo está dizendo,
tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se. Eu finjo ser alguma coisa, mas eu nego o poder daquilo. Eu finjo ser espiritual, religioso, temente a Deus, mas diante das pessoas. Mas eu nego esse poder na minha realidade familiar, no meu ambiente particular, quando ninguém está me vendo. Eu nego tudo que eu digo. Eu nego tudo que eu aparento ser. E essas coisas estão no meio das igrejas também. Esse é o perigo da religião vazia. Paulo alerta sobre ter uma forma de piedade, mas nega o seu poder. Isso significa praticar religião sem mudança de coração. Isso causa angústia. Praticar uma religião sem mudança de coração causa conflito interno, ansiedade, angústia. A pessoa sabe que ela não é aquilo que ela aparenta ser. Isso está destruindo ela. Mas ela tem medo, vergonha de reconhecer isso diante dos homens e até mesmo diante de Deus. O transtorno mental, emocional, psicológico é tão grave muitas vezes que a pessoa acredita nesse próprio personagem que ela cria. É uma coisa muito difícil de compreender. Ela acredita em suas próprias mentiras. Ela acredita que é aquilo que ela idealizou. Ela não enxerga os seus próprios erros e defeitos. É como aquela pessoa que Jesus disse: olha, você enxerga um cisco no olho do seu irmão, mas não vê a trave, a viga que está no seu próprio olho. Às vezes eu penso, Senhor, será que eu posso cair nesse erro que a gente acha impossível, a gente acha que isso é só para os outros? Será que eu estou certo na minha forma de analisar as coisas? Será que eu não estou caindo nesses erros aqui? Eu preciso sempre estar me autoavaliando, cada um de nós. Porque é muito fácil a gente não se importar com o sofrimento do outro quando a bomba está caindo lá e não no nosso quintal. Mas quando começa a acontecer com a gente, começa a perceber que nós estamos no mesmo barco. O perigo da religião vazia é tentar parecer espiritual, enquanto se é egoísta, leva a ansiedade e a vergonha. Quando quem somos em público não corresponde ao que somos em privado, isso causa estresse. Isso é uma espiral descendente, a pessoa está sempre indo para o fundo, quando ela se afasta da luz. Há pessoas que se afastam da luz de Cristo, que amam mais as trevas do que a luz. Mas muitas vezes, mesmo nas trevas, ela quer estar fingindo ser uma pessoa piedosa, temente a Deus. Mas não é. Isso traz angústia. Se você abastece o seu carro com combustível errado, ele pode até dar partida. Ele pode até andar um pouquinho, mas uma hora ele vai parar. Ele vai quebrar. E às vezes o combustível de muitos cristãos não é o Espírito Santo, mas é um espírito de mentira. Uma hora vai quebrar. Uma hora vai nos fazer parar. Uma hora vai nos trazer um grande mal. Precisamos então seguir um caminho diferente. Precisamos seguir um caminho para a verdade e para a cura. E esse caminho para a verdade e para a cura começa quando nós reconhecemos a necessidade de ajuda. Às vezes, aconselhamento profissional ou terapia são necessários juntamente com o crescimento espiritual, como eu já disse. Então, querido, busque ajuda. Eu preciso de ajuda, você precisa de ajuda. Às vezes, um aconselhamento bíblico vai ser suficiente para você, mas às vezes não. Às vezes, você precisa de ajuda profissional em terapias que o conselheiro bíblico não é capaz de te ajudar nessas áreas. Você não pode ficar vivendo sozinho, tentando resolver sozinho certas áreas da vida. É preciso reconhecer e buscar ajuda. Mas também abrace o poder do Evangelho, porque a verdadeira mudança vem de Jesus, não apenas a mudança de comportamento. Muitas vezes nós tratamos os sintomas. Aquela pessoa está nervosinha. Meu filho ele tem pavio curto. Qualquer coisinha ele explode. Aí como é que nós tratamos? Nós tratamos o sintoma. Fica calmo, conta até 10. Isso é tratar o sintoma. Qual é a raiz? Qual é a raiz da irritabilidade? Qual é a raiz do problema? O que é que leva essa pessoa a agir assim? Se você cavar mais fundo, você vai descobrir. Muitas vezes a pessoa ela explode porque ela tem inveja. Ou ela explode porque ela se sente desvalorizada. E a raiva é apenas um sintoma. Não é só contar até 10. Isso é interessante. Romanos 12:2 nos diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O poder do Evangelho, a renovação espiritual que vem de Deus, da busca
do Senhor, do poder da oração, somos transformados espiritualmente pelo poder de Deus. Por isso é preciso fazer um autoexame, perguntar a si mesmo, será que eu vejo esses padrões em meu próprio coração? Que padrões? Dos versículos 1 ao 4. Será que eu vejo esses padrões em minha própria vida? Será que eu sou alguém egoísta, avarento, presunçoso, arrogante, blasfemo, desobediente, ingrato, ímpio, sem amor à família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus? Eu preciso perguntar a mim mesmo, será que eu estou vendo algum desses padrões na minha própria vida, no meu próprio comportamento? Isso precisa ser tratado, reconhecido diante de Deus em primeiro lugar. Buscar ajuda, recursos espirituais, profissionais, conforme for necessário, o apoio da igreja. A igreja é muito importante. Tiago, ele diz, confessem vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Daqui eu vou chegar aqui, irmãos, os pecados que eu cometi essa semana foram esses. Não é assim. Na comunidade da igreja há relacionamento, há comunhão. Você tem pessoas mais chegadas do que outras na comunidade. Você cria relacionamentos profundos com certas pessoas. Salomão fala que como o ferro afia o ferro, há atrito. Assim um homem ajuda o outro a crescer. Então, no círculo menor, você vai encontrar pessoas. Você vai ter confiança, liberdade para abrir seu coração. E essas questões vão sendo compartilhadas e a cura vai acontecendo. Então, o fato de você confessar algo, compartilhar algo, é um processo terapêutico, que a Bíblia já fala disso há muito tempo. Mas que a terapia moderna, a ciência moderna descobriu. Que, muitas vezes você vai no psicólogo só para ele te ouvir. As pessoas vão e pagam para o psicólogo só para ouvir eles. Por quê? Confessar já cura. As pessoas querem pessoas para ouvir. Só que elas não se sentem à vontade de conversar com qualquer pessoa porque não tem confiança. Mas deveremos confiar como irmãos um no outro para alcançar esse nível de cura e de tratamento. Então a igreja não pode ser um espaço de julgamento. A igreja deve ser um espaço onde você se sente seguro. Infelizmente, as pessoas não se sentem seguras na igreja. Tem medo. Medo de ser julgada. Medo do pastor apontar o dedo. Eu estou falando dessas questões aqui, mas não no tom de julgamento de forma alguma. Porque eu sei que isso é uma realidade, isso faz parte da nossa estrutura humana caída. Nós somos frágeis, irmãos. É um erro nós hoje, no tempo que vivemos, olhar para uma criança, para um jovem e dizer, no meu tempo não era assim. Frescura. O tempo mudou. O ser humano, cada vez, ele é mais frágil em todos os sentidos. Físico, emocional. E é muito fácil querer comparar o hoje com ontem. No meu tempo não era assim. Mas o tempo mudou. As pessoas mudaram. Perspectivas mudaram. Novas doenças surgiram. E nós precisamos cada vez mais ser amorosos, empáticos uns com os outros. Por isso, vamos focar na mudança no coração. A mudança é no coração. Jesus Cristo, ele disse, do coração procede todos os maus desígnios. Então, guarde o seu coração. O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. O que sai do homem é os pensamentos, os desígnios do coração. Isso deve ser tratado, curado, preservado. Por isso que o nosso coração deve ser preenchido por Jesus Cristo. Nosso coração deve ser preenchido pela palavra de Deus. Nossos pensamentos devem ser permeados pelos valores espirituais da verdade. Valores que glorificam a Deus. Jesus veio para curar corações partidos. Ele oferece esperança e restauração para as nossas feridas espirituais e emocionais. Um texto muito importante para terminar, que envolve todas as áreas da nossa vida. Jesus Cristo olhou para a multidão, se compadeceu dela e disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Mateus 11, 28 a 30. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O que mais uma pessoa ansiosa, depressiva procura é descanso. E esse descanso, definitivamente, ele só é encontrado em Cristo. E a paz que excede todo entendimento vai guardar nossas mentes e corações em Cristo Jesus. Amém?